Olá! Nesse vídeo a gente vai trabalhar com distribuição de frequências em intervalos de classe, ou seja, a gente vai construir uma tabela de distribuição de frequências como essa, só que em intervalos de classes. E a gente vai fazer isso utilizando Excel. Com base na tabela de ranking do IDHM, então o IDHM é o que nos importa, de unidades da federação, referente a 2010, organize os dados na tabela de distribuição de frequências, então distribuição de frequências com intervalos de classe. Nesse caso aqui, os intervalos já foram dados. Como é que isso aqui funciona? Quando eu tenho essa barrinha fechada aqui, ó, essa barrinha vertical, está dizendo que o 072 entra nesse intervalo. Então, se eu tiver aqui um IDHM que seja 0,72, então ele vai entrar nesse intervalo aqui. Vai fazer parte dessa primeira linha. Agora, aqui eu tenho traço, 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 e aqui podia ser só uma linha contínua, tá? E aqui não tem um fechado. Então, aqui está dizendo que o intervalo é aberto, ou seja, esse 0,75, ele é só até onde vai o intervalo, mas ele mesmo não entra no intervalo. Se eu tiver um 0,75, ele não entra. Se eu tiver um 0,74999, ele entra. Mas o 75 vai entrar aqui, ó, na outra classe, que é a barrinha vertical está aqui. Então, o 0,75 faz parte da segunda classe. Aqui em cima ele é só um parâmetro como se fosse um limite, só que ele mesmo não entra nessa primeira classe, ele entra na segunda. E aí, então, vai até onde? Vai até o 0,78, mas o 0,78 não entra nessa segunda classe, ele entra aqui, ó, onde a barrinha é fechada. Então, essa é a notação que a gente tem para intervalos de classe, tá? Para esses intervalos aqui. Eles já foram dados. Muitas vezes a gente tem uma quantidade de dados brutos grandes, em geral, essa é a realidade. Aqui eu selecionei um grupo pequeno de dados para a gente poder ver algumas coisas que a gente só consegue observar, conferir, verificar quando é pequeno. Isso para caso de estudo, né? A gente está estudando como fazer isso. Mas a realidade é que vocês teriam que montar as classes. Vocês teriam que observar quanto é aqui, ó, esse intervalo aqui é de 0,3. Então, é porque foi conveniente para esses dados aqui o 0,3. Quem fez essa distribuição aqui em classes, ela já pensou que 0,3 era um intervalo conveniente, adequado para o que a pessoa queria estudar. Então, aqui no caso, já nos foi dado, a gente não vai precisar se preocupar por que é 0,3, por que não é, está pedindo só para construir a tabela. E para construir essa tabela, a gente vai usar o Excel só para facilitar nossos cálculos, porque a construção em si é simples, ela vai baseada em contagem. Então, vamos lá para o Excel. Aqui estão os DHMs. Então, aqui, gente, eu preciso fazer a frequência absoluta. Bom, a frequência absoluta é contagem. Quantos DHMs tem de 0,72 até 0,75, sem incluir o 0,75. Se isso aqui fosse um conjunto grande de dados, qualquer 30 dados, 20 dados, já fica ruim. Quanto mais casas decimais também tiverem, já fica ruim de fazer essa contagem. Existe função do Excel para fazer essa contagem, tá? Eu não vou entrar no mérito nesse vídeo, mas nesse curso de estatística no Excel vai ter vídeo sobre isso também. Vou deixar no card assim que ele estiver já disponível para vocês. Então, se tu estiver aí com os teus dados na tua frente, não sabe usar a função do Excel ainda, então vai contar. Então, aqui, de 0,72 a 0,75. Bom, 0,72 é o menor que nós temos aqui, que está só até a 10ª colocação. Então, eu vou pegar aqui 0,72. É maior que o 0,72? É. 0,731, 0,735, 0,734, 0,746, 0,749 ainda é menor que o 0,75, ó. 0,761 aí já é maior, então não entra. Então daqui, ó, até aqui tudo é, vamos botar aqui uma corzinha, um laranjinha assim. Aqui é essa classe aqui. Vou pintar ela da mesma cor só para a gente se organizar, tá? Quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, 6. 0,75, agora inclui o 0,75. A gente não tem 0,75, mas incluiria se tivesse. Até 0,78. Então, vamos lá. 0,76 vai entrar. O 0,77 vai entrar, porque é menor que 78. E aqui o 0,783, ele já passou do 0,78 aqui. Então, ele não vai entrar. Então, são só esses dois aqui, que vão botar uma cor para essa classe. Vou botar aqui classe azul. Então, essa classe azul aqui. Agora, eu
Estou aqui de 0,78 para 0,81 sem incluir o 0,81. Então, 0,78 é maior do que 0,78 isso aqui e é menor do que esse 0,81. Então, aqui entra nessa classe. Agora, aqui é 0,82. Já passou do 81, então não entra. Então, é só esse aqui. Então, uma outra corzinha aqui. Então, só tem um aqui. E aqui, ó, o 0,82 que entra nessa classe de 0,81 a 0,84. Então, vamos botar os números, né? Depois a segunda classe, essa azul aqui, 2. A gente está contando quantos estão em cada classe. Aqui nessa 0,78 a 0,81 só tem 1. E de 0,81 a 0,84 só tem 1 também. O que tem que acontecer? Nós temos, gente, 10 dados. Tá? Então, 10 elementos no nosso conjunto de dados. Isso aqui, quando eu somo essas frequências, tem que somar 10. Aqui no Excel, a gente pode vir nesse símbolozinho de somatório aqui, o sigma. Clica nele e ele vai dar aqui, 10, ok. Então, fechou. Por enquanto, a gente está certo. O que é frequência relativa? Ou seja, o quanto isso aqui representa em relação ao total de quantidade de dados que a gente tem, que são 10. Então, toda vez que a gente quer fazer um percentual, a gente pega a parte, frequência relativa ela é percentual. A gente pega a parte e divide pelo todo. A parte que está nessa classe de 0,72 a 0,75, ela é 6. A parte é 6. E o total é 10, que é o total de dados que nós temos. Então, a gente coloca ali um sinal de igual para começar a conta no Excel. A gente pode digitar 6 dividido por 10, ou a gente pode clicar na célula do 6 e pôr a barrinha, e depois, o 10, como ele é fixo, ele vai ser sempre 10 em todas, então a gente pode escrever 10. Então, 60%. Aqui, ó, gente, já estava como percentual, tá? Porque já estava aqui configurado. Eu posso tirar de percentual e botar número. Fazendo assim, eu venho aqui em número, e eu digo que eu quero casas decimais, vamos ver, 2, digamos assim. E aí ele põe ali o 0,60, tá? Vamos deixar assim, depois a gente coloca o percentual de novo. Aqui, então, igual a parte que eu estou me referindo que tem nesse intervalo de classe aqui, que são 2, dividido por 10, porque o meu total é sempre 10. Aqui já está de novo, né? Deixa eu botar aqui tudo para número. Ó, venho aqui em número, nessa setinha aqui, número, e escolho 2 casas decimais. Bom, agora, eu vou usar, eu já poderia ter usado aqui na primeira, tá? Eu vou usar uma facilidade do Excel. Digamos que vocês tivessem milhares de dados, vocês não vão fazer para cada um a continha. Vocês podem pegar, até vou apagar aqui para vocês verem. Aqui a gente já fez, ó. Eu venho aqui e vejo a célula G2 dividido por 10. A célula G2 é essa aqui, é a célula do 6, G2. Então, essa célula G2 dividido por 10, é isso que está aqui. Quando eu copiar essa fórmula para baixo, ou seja, eu clicar aqui, ó, quando aparece assim maisinho, clico e seguro, vou arrastando até aqui e solto, ele fez aqui, ó, ele botou G3. Aqui ele botou G4, ou seja, ele botou esse 1 aqui. Aqui ele botou G5. G5 é essa célula aqui, né? A célula do 1. Então, ele vai correndo a célula para baixo. Ele vai pegando o número de baixo para dividir por 10, esse por 10, esse por 10. É isso que ele faz. Quando eu quero transformar um número com vírgula, né? Um número decimal para percentual aqui no Excel, eu venho aqui nesse botãozinho e clico em percentual, ele coloca. Isso aqui também tem que dar o total, né? Em termos de percentual, que é 100%. Se eu tivesse tudo deixado aqui com vírgula, números decimais mesmo, tinha que dar 1 a soma. O 1 equivale ao 100%. Então, aqui, se a gente deixou em percentual, tem que somar 100%. Eu venho aqui, ó, na sominha aí, coloco, ó, aqui ele tá configurado para número, ó. Como eu tinha configurado aqui para número, deixa eu botar ele para percentual, foi para 100%. Então, essa é a frequência relativa. Agora vamos fazer essa acumulada relativa aqui. Então, olha só, o que é essa questão de acumulada? Acumular significa que eu vou, à medida que eu vou descendo as classes, eu vou somando o que eu já tenho até ali. Então, por exemplo, quantos por cento eu já tenho, já que é relativa, né? Quantos por cento eu já tenho nessa primeira classe? 60% dos estados ou unidades federativas, né? Eles estão na primeira classe. Quantos por cento eu tenho quando eu chego aqui na segunda classe? Bom, eu tenho os 60% que tinha aqui, ou seja, todos esses estados aqui, mas eu também tenho esses 20% dessa classe. Então, eu já cheguei em 20
mais 60 a 80%. Quanto que eu vou ter por percentual até a terceira classe? Eu tenho 60 mais 20 mais 10. O que isso significa? Que os IDHMs até 81, até 0,81, que são esses aqui, ó, eles vão representar 60 mais 20, 80, mais 10, 90%. Então, quando eu chego aqui, ó, eu já tenho 90% dos dados ali. Ou seja, nesse caso, 90% dos estados, das unidades federativas, eles têm um IDHM menor do que 0,81. É isso que é cumular a frequência. É pegar a classe anterior e somar. Então, aqui, nessa primeira aqui, eu tenho 60%. Então, eu vou colocar que é igual ao que eu tenho aqui. Bom, pronto, dou um Enter. Nessa classe aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a classe anterior, que é essa, cliquei ali no 60, e vou somar com quem? Com a classe que eu tô, na mesma linha que eu tô querendo acumular. Então, 80%, que é o 60 mais 20. Aqui nessa classe, eu vou fazer o quê? Igual ao 80% que eu já tinha até a segunda classe, mais o 10% aqui. Então, 90%. E esse troço tem que fechar 100% também, né? O que é essa classe aqui? É até quanto já tinha até a classe anterior, essa acumulada aqui, mais a frequência da própria classe. Então, e pronto, fechou 100%. Era isso que tinha que fazer. Só que, imagine que vocês tenham aí, que seja esse mesmo caso, 27 estados para fazer essa conta. Vocês não vão ficar fazendo isso à mão. Então, como que a gente faz? A partir dessa aqui, eu vou apagar, tá? Para a gente usar aí a facilidade do Excel. Então, aqui a primeira é o 60%, não tem com quem somar. Ok. Mas na segunda eu já tenho com quem somar, então a gente já vai usar uma fórmula. Vai ser a classe anterior mais aqui, essa classe. A gente fez isso antes. Só que a gente foi fazendo isso para cada célula e não precisa. Então, aqui, o que ela pega? Ele pega a J2, que é a classe do 60, ó, azulzinho, azulzinho, mais a H3, que é essa célula vermelha aqui, que é a da própria classe. Então, Enter. Ele fez. Aí eu venho aqui no cantinho, mesma coisa. Isso serve para sempre. Toda vez que tu usou uma fórmula ou uma função que tu tem os dados um embaixo do outro, um do lado do outro para correr a célula, ou seja, para ele ir para o Excel ir pegando a célula de baixo, a próxima, tu pode usar essa coisa de clica, arrasta e solta. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos que, primeira classe, até 0,75 de IDH, a gente tem 60% das unidades federativas. Até 0,78 de DHM, né, nós temos 80%, são esses aqui, ó, vejam que são 8, né? E aqui, nessa classe, a gente tem 90% de frequência acumulada relativa, isso significa que 90% das unidades federativas têm um IDH menor, ou seja, até 0,81. E só 10%, e aí 100% dessa amostra, né, gente? Porque isso aqui é uma amostra. A gente sabe que o universo disso aqui são 27 unidades federativas. O que é acumular na frequência absoluta? É a mesma coisa, só que agora para frequência absoluta. Então, na primeira classe, quanto tu tem de acumulado? 6. O que isso significa? Né? Que é aqui. Então, aqui eu só tenho 6, ou seja, 6 unidades federativas têm um IDHM até 0,75. Agora aqui eu já vou usar a fórmula. Vai ser o que eu tinha na classe anterior, ou seja, esses 6 aqui, mais a minha frequência absoluta. Agora eu clico na célula da absoluta e não da relativa, clico aqui, da classe que eu estou querendo, que é até 0,78. Então, soma. E agora, é só vir aqui, tu pode clica, segura e arrasta ou dá 2 cliques. Quando que eu faço isso? Eu só faço isso quando, claro, o que eu coloquei aqui é uma fórmula com células, né? Se eu coloquei algum valor fixo, um número ali, aquele número ele vai manter. E as células ele vai correr. Tem um jeito também de trancar a célula, que a gente faz isso em outros vídeos desse curso. É só tu continuar acompanhando que tu vai ver quando é que a gente utiliza a célula trancada, ou seja, o Excel não pega as células de baixo, ele pega sempre a mesma célula. Então, tá, essa é a forma de fazer. Então, aqui está a nossa tabela de distribuição de frequências por intervalos de classe. E o que isso está nos dizendo? Está dizendo que, em termos de frequência acumulada absoluta, 6
são as unidades federativas que têm o IDH M até 0,75, 8 até 0,78, 9 até 0,81 e 10, que é o total, até 0,84. Não tem ninguém com um IDHM maior que 0,84, no caso no Brasil, porque esses são os primeiros colocados, tá? A gente poderia ter pego sem nenhuma ordem e aí também a gente não sabe o que ia acontecer, mas como aqui é a primeira colocação, tem 0,82, significa que ninguém tem uma colocação maior que essa, né? Um IDHM maior que esse. E para continuar aprendendo a fazer estatística sem precisar fazer contas, acessa a playlist Estatística no Excel. Valeu, abração!